Vamos lá, então? Bom, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Logo de manhã cedo, a gente se disponibilizar para ouvir temas assim tão densos, né? É sempre um desafio. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E é bom que a gente, inclusive, combine aqui. De novo, isso aqui, a gente fala que é palestra, mas eu não gosto de falar que é palestra, eu prefiro dizer que é um bate-papo, né? Então, assim sendo, não se acanhe. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode mandar sua pergunta pelo chat, não tem problema nenhum. Se a gente não der conta, inclusive, de abordar todas as questões ali, ou as perguntas que vocês mandarem, você se identificando na sua pergunta ali direitinho, a gente também responde essas perguntas por e-mail, ou, né, se você também quiser depois mandar alguma pergunta por e-mail, não há problema nenhum, a gente está aqui para tentar ajudar mesmo na construção aí do conhecimento sobre esse tema, né? E esse tema, particularmente, me é muito caro, né? E eu digo por que ele é muito caro, né? Em 2016, lá pelo instituto que a gente mantém aqui no escritório, né, cujo escritório é mantenedor, nós lançamos a campanha de combate ao assédio sexual em ambiente de trabalho, né? Então, existe uma hashtag lá no Instagram, né? Não ao assédio sexual, né? Existe o site nãoassediosexual.com.br e essa campanha está até hoje, né? Eu vou lembrar que essa campanha que a gente criou lá é uma campanha que se dedicava à conscientização, que se dedica à conscientização sobre o combate ao assédio sexual em ambiente de trabalho. E, nesse sentido, né, nós fizemos aí mais de 150 palestras, né, durante esse período em empresas, em condomínios, em associações, em entidades de classe, né? E essas palestras são gratuitas, qualquer pessoa, qualquer empresa pode entrar em contato com a gente, pedir que a gente, dentro daquilo que é a agenda possível, a gente atende, sim, né? A gente fornece material, a gente tem uma cartilha desenvolvida para isso, né? Então, a ideia, na verdade, efetivamente é combater o assédio sexual em ambiente de trabalho, né? Isso faz parte daquilo que a gente considera a nossa área de RS aqui do escritório. O Instituto é esse braço do escritório, então a gente, há quase 7 anos, né, está aí laborando em cima dessa questão do combate ao assédio sexual em ambiente de trabalho. Só para contextualizar, gente, eu vou lembrar que nos idos ali, né, de 2015, o assédio sexual vai ganhando uma certa repercussão, né? Em 2017 e 2018, nós tivemos alguns eventos mais dramáticos, e aí, lógico, né, a mídia vai dar maior atenção à hora que artistas e que gente da própria mídia se envolve nisso, né? Se chama para si essa responsabilidade. Vou lembrar de alguns exemplos aqui, justamente aqui, no Brasil, por exemplo, Mexeu com Todas, que envolvia lá uma série de artistas, algumas jornalistas também, né? Deixa Ela Trabalhar, se eu não estiver em erro, era a chamada do movimento. Nos Estados Unidos, o Me Too e o Time's Up, né? Envolvendo artistas. Vou lembrar que até um grande produtor artístico lá, o Harvey Weinstein, né? Foi condenado por essas questões de assédio sexual. Então, vejam que isso vem ganhando repercussão no mundo, porque não há como a gente deixar essa questão de lado e fingir que isso não existe, que não acontece, né? Que é normal, né? Aquela velha história, né? Paquera, não, tomemos cuidado, né? Então, assim, eu diria que de 2015 para cá isso vem ganhando, então, tração. Em 2018, até por conta de todos esses movimentos artistas, vou lembrar que na época da entrega do Oscar, em 2018, alguns atores, algumas atrizes subiram ao palco, né, na hora de receber lá o prêmio com um broche, né, escrito lá, Time's Up, né, justamente em sinal de apoio a essa questão do combate ao assédio sexual, né? Para contextualizar, uma pesquisa recente, inclusive, aí da OIT, fala que de cada 5 pessoas empregadas, né, quase 23% sofreram algum tipo de violência ou assédio no trabalho, né? Inclusive o assédio sexual, né? E quando a gente afina isso para o assédio sexual, é bem interessante, porque a própria pesquisa fala que parte dessas pessoas, aí aproximadamente 50%, diz que não reportaram nada, não falaram nada, né, para ninguém, né, ou
para dentro da própria entidade em que trabalham, porque acham que isso é uma perda de tempo e tem um certo temor no que tange a sua reputação, né? Na verdade, as pessoas têm uma descrença, né, de que essa questão vai ser levada a sério e tem muito medo, inclusive, da repercussão social que isso possa ter, né? Então, às vezes, as pessoas preferem ficar quietas, não falar dessa questão do assédio, que foram assediadas, né? O que, na verdade, acaba incentivando, inclusive, a continuidade da conduta por parte dos assediadores, né? Às vezes com outra pessoa ou com outras pessoas, mas é interessante que a gente tem, sim, mapeado por várias formas uma sub-reportação dessas questões, né? As pessoas não falam disso, as pessoas não dizem que isso aconteceu. Lógico que isso, eu diria assim, nos últimos anos isso vem crescendo, os reports nesse sentido têm melhorado, têm na verdade, crescido, mas a gente ainda pode falar, sim, de que existe um certo temor das pessoas em abordar e falar que foram assediadas, né? Nós fizemos há pouco tempo, via LinkedIn, lá uma enquete sobre isso, e a enquete assim, apresentou números muito interessantes. A gente, eu me recordo exatamente quantas pessoas acabaram respondendo, mas eu me recordo que quase 80% das mulheres que responderam chegaram a dizer que em algum momento das suas vidas profissionais elas foram sexualmente assediadas, né? Isso na verdade, é um negócio grave, e isso mostra que a questão, inclusive, do assédio sexual, ele é um problema social, não apenas aqui no país, mas no mundo inteiro, e mais, ele faz parte daquela gama, né, de matizes que a violência contra a mulher possui, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma forma de violência, que isso, sim, né, quando a gente fala da mulher em especial, é uma forma de violência contra a mulher, e que a gente tem que combater isso. Eu me recordo que até pouco tempo atrás, o próprio Instituto Maria da Penha, lá dentro dos seus índices, das suas métricas que possui lá sobre violência, quando aborda a questão da violência sexual contra a mulher, e quando fala do assédio sexual, portanto, contra a mulher, eles têm uma métrica que eles falam que a cada 4,6 segundos, se eu não estiver em erro, existe um episódio de assédio sexual em ambiente de trabalho contra a mulher. 4,6 segundos, né? Então, assim, isso é mais frequente do que a gente pensa, né? E a gente tem que, na verdade, encarar isso, enfrentar isso e varrer isso, vez por todas, da nossa história, né? A primeira pergunta que se apresenta, e aqui ainda dentro dessa ideia de contextualizar, né, esse tema, né, é o que é o assédio sexual? Eu vou lembrar que a OIT, em 2019, né, ela lançou a Convenção 190, né, em que ela fala, né, sobre violência e assédio, e ela vai dizer que o assédio sexual se caracteriza como comportamentos, como práticas, né, como ameaças, né, que, na verdade, de alguma forma podem influir, né, na vida profissional da pessoa, seja para a manutenção, né, do emprego, do trabalho da pessoa, seja para promoção, né, ou seja, para ascensão dentro da carreira dessa pessoa, ou, né, como uma forma, né, de criar ali um constrangimento que acaba gerando um prejuízo profissional, né, uma forma de intimidação, portanto. É bom, então, entender que a OIT tem uma preocupação nisso, né? Essa Convenção 190, inclusive, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Eu vou lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho, ano passado, mandou um ofício para a Câmara dos Deputados, né? Pedindo a ratificação dessa convenção. Se eu não tiver em erro, acho que tem só 6 ou 7 países que ratificaram, acho que o Uruguai, a Argentina, acho que a Namíbia, né, me recordando aqui de pronto disso, mas é um absurdo que a gente, inclusive, não tenha ratificado isso, né? Porque é importante a gente entender que o combate ao assédio sexual é algo assim, né, que tem que ser com vigor, né, digamos, trazido, né, para o debate, né?
quando então, dentro dessa perspectiva, portanto, do que é o assédio como alinhado pela própria OIT, eu gosto de usar uma outra forma de a gente encarar o assédio sexual, de definir o assédio sexual, portanto, né? Então, eu digo assim, que o assédio sexual é todo comportamento, né, que causa qualquer tipo de constrangimento em virtude da conotação sexual da conduta da outra parte, né? Então, o assédio sexual ele é uma forma de violência, né? E ele cria na outra pessoa uma sensação de constrangimento, né? De mal-estar, portanto, né? A pessoa assediada, ela se sente mal, ela se sente constrangida, ela se sente, de alguma forma, violentada por força da conduta do outro que, em razão dessa abordagem sexual, desse desejo sexual, né? Isso pode se dar de várias maneiras, né? Seja por contatos físicos, a gente até vai descrever isso um pouco melhor, mas essa questão, ela cria na pessoa, portanto, uma sensação de mal-estar, né? E, lógico, que a gente está falando de assédio sexual no ambiente de trabalho, é lógico que isso, então, se dá entre colegas de trabalho, né? Sejam esses colegas, na verdade, pares, né? Ou sejam, na verdade, superiores hierárquicos, ou até, às vezes, subordinados, não importa, né? É assim que a gente vai entender essa questão do assédio sexual, né? Eu só quero deixar claro que existe uma diferença entre assédio e paquera, né? E por que eu estou falando isso? Porque essa é uma pergunta que assim, é bastante comum entre as pessoas, né? Mas o que é o assédio sexual? O que é a paquera, né? Bom, vamos lá. E, aliás, essa é uma pergunta que acabaram de fazer aqui para mim, né? Quem fez essa pergunta foi o Flávio Almeida. Flávio, essa é uma preocupação séria, né? O que é assédio, o que é paquera, como é que a gente entende o limite entre coisa e outra? É evidente que, quando a gente pensa no assédio sexual, né, e na paquera, você fala, mas o ser humano, como é que ele, né, ele se relaciona com outros seres humanos e como é que, na verdade, isso vai acontecer, né, até nessas circunstâncias em que há esse interesse de conotação ali sexual, afetiva, como é que isso vai acontecer eventualmente no ambiente de trabalho, que, vamos lembrar, relacionamentos humanos surgem de diversas formas, o que difere, o que faz com que uma coisa seja considerada paquera e outra coisa seja considerada assédio? Bom, eu diria que a abordagem, né, que a pessoa faz em relação a outra pessoa, se essa abordagem cria na outra pessoa um constrangimento, né, uma sensação de mal-estar, eu diria assim, então isso é assédio. Eu vou lembrar que esta pessoa, que é a receptora dessa mensagem, portanto, dessa abordagem, ela tem, né, que prontamente, inclusive, sinalizar de que essa abordagem não lhe agrada. Quando ela faz isso, então ela deixa bem claro que ela não está disposta à abordagem, que, portanto, ela não está disposta à paquera, né? Se de pronto ela dá, vamos usar uma linguagem popular, se ela dá aquele corte de cara no cidadão, na cidadã, acabou, pronto. A partir de então, deixa de ser, na verdade, né, uma tentativa de paquera e passa a ser assédio se há a insistência. Então, aí algumas pessoas falam, mas, Marcos, então existe uma quantidade, tem que haver, na verdade, uma certa frequência. Não necessariamente, mas é evidente que nessa circunstância aqui, inicial, a gente tem que perceber que muitas vezes há uma abordagem nesse de cunho afetivo, de cunho sexual, né? Mas a pessoa que está abordando, quando ela faz isso de uma forma até respeitosa, ela não sabe ainda como é que a outra pessoa vai encarar. Se a outra pessoa, na verdade, já de pronto, né, ela acaba com essa abordagem ali, reprimindo essa abordagem de cara, pronto. A partir de então, a insistência vai configurar assédio. E é lógico que outras condutas, às vezes um pouco mais intensas e às vezes até mais violentas, elas vão sim configurar assédio já de cara, na primeira. Como, por exemplo, a questão dos contatos físicos, né? Existem lá circunstâncias, inclusive, que há o emprego de uma certa violência física, aquela coisa de cercar a pessoa num canto, assim, ainda que
né, parecer que não está cercando, aquela coisa meio disfarçada, que, lógico, fica, portanto, ali muito claro que existe uma abordagem de cunho sexual. E aí, uma abordagem violenta, né, assediosa, né? Então, assim, repare que há, portanto, uma diferença entre paquera e assédio, né, e algo que se notar, portanto, que uma coisa não se mistura com a outra. E mais, né, eu diria que as pessoas vão ter que entender que assim, se a outra pessoa reprimiu essa abordagem, portanto, não é paquera, sinto muito, né? Não há que se falar, portanto, de assédio, né? É bem interessante, inclusive tem uma pergunta aqui do Daniel Lima, falando dessa questão do assédio, né? E ele fala da diferença entre assédio e importunação sexual, né? Então, como a gente aborda a questão do assédio sexual em ambiente de trabalho, é lógico que quando há, né, essa abordagem, né, com qualquer tipo de toque, com qualquer tipo, né, de situação mais, digamos assim, assintosa, a gente cai na importunação sexual. Como, por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês essa questão de se cercar a pessoa, né, de tocar a pessoa, né? Então, essa circunstância ela vai se configurar como importunação sexual, né? Aproveitando, inclusive, para responder uma pergunta até do próprio Daniel, né? Eu vou lembrar aqui o seguinte: existe sim, né, diferentes espécies de assédio sexual, né, no ambiente de trabalho. Existe o que a gente chama de assédio horizontal e de assédio vertical, né? O assédio horizontal é aquele que se dá entre colegas que estão ali, mais ou menos na mesma posição hierárquica, né? Que ocupam, portanto, a mesma faixa ali dentro da cadeia da empresa, dentro do organograma. E o assédio sexual de natureza vertical é aquele que se dá, portanto, entre aqueles que têm algum tipo de subordinação hierárquica, né? Vou lembrar que quando o assédio vem daquele que é superior hierárquico, a gente configura, portanto, a situação de poder, né? Existe o exercício de poder, né? E nessa circunstância, além da repercussão trabalhista do assédio sexual, a gente fala, sim, do cometimento de crime. Então, eu tenho aí a incidência do crime de assédio sexual que está previsto dentro do Código Penal Brasileiro desde 2011. Olha que interessante. Então, nessa circunstância do assédio realizado, por exemplo, pelo chefe, né, pela chefe, em relação ao seu subordinado, à sua subordinada, estamos falando, portanto, de crime. Lógico que quando é o subordinado que assedia, né, o seu superior hierárquico, não há relação de poder, portanto, não há que se falar de crime nessa circunstância, né? Só se a gente cair na situação mais violenta, tal, como eu falei da questão da importunação sexual. Mas, de novo, o que a gente aborda aqui é a questão do assédio sexual em ambiente de trabalho, e muitas vezes há que se lembrar que as consequências são distintas e as punições serão distintas. Essa mesma conduta, portanto, dentro do ambiente de trabalho considerada assédio, vai ter uma consequência, às vezes, por exemplo, em âmbito penal mais séria, inclusive, até com a configuração de crime. Então, há que se tomar esse cuidado, né? Então, repare que, até quando a gente coloca essas questões aqui, é bem interessante isso, porque aquelas brincadeirinhas, por exemplo, nossa, hoje está vestida para matar, né? Né? Que linda, que gata, aquele elogio, né, meio pegajoso, aquela coisa assim que deixa a pessoa constrangida, é assédio sexual. Mas é uma brincadeira. Então, mas eu sinto muito. Não adianta a gente querer olhar para isso com o olhar de alguns anos atrás, em que a gente não enxergava o quanto isso era constrangedor nas pessoas. Mudou-se, na verdade, a mentalidade, ainda bem, inclusive, né? Mudou-se, portanto, o critério de se enxergar isso, e essa circunstância é, sim, considerada assédio sexual, né? Volto a dizer, né? Essa perspectiva, ela não é tomada por quem emite a mensagem, mas por quem recebe a mensagem.
né? Ou seja, por quem é assediado, né? Então, esses convitinhos, essas brincadeirinhas, né? Olha, vamos jantar hoje, né? Assédio. Lógico que tem situações mais assintosas, né? Em que se vincula, por exemplo, a manutenção ou até a ascensão na carreira, né? A manutenção de emprego, a ascensão na carreira, a retribuição, né, do favor de natureza sexual. Então, aí é aquela situação grave mesmo de assédio, que não há que se, né, se duvidar disso, né? Mas eu vou lembrar aos senhores, né, há que se tomar um cuidado, porque a diferença de assédio e paquera ela é marcada por essa questão do constrangimento do outro, né, daquele que é o receptor da mensagem, né? Dentro dessa dinâmica, né, só para a gente caminhar nisso, né, eu vou lembrar que a nossa legislação ela aborda essas questões já há algum tempo. Eu vou lembrar que a Constituição de 1988, né, ela logo no seu artigo 1º, eu vou lembrar que dentro daquilo que são as próprias diretrizes do Estado, a gente tem lá a preservação da dignidade da pessoa humana, né, como alguma coisa bastante importante. Dentro das próprias garantias fundamentais, o artigo 5º do texto constitucional, a gente fala da questão da proteção da privacidade, da intimidade, da incolumidade das pessoas, está ali também assegurado. Código Penal Brasileiro, no seu artigo 216, lá em 2011, alterado, criando seu artigo A, ele fala dessa ideia do constrangimento, né, para obter, portanto, o favor de natureza sexual, em razão dessa relação de poder que existe, portanto, e ainda que a pena seja uma pena pequena, mas ele prescreve ali uma pena de detenção de 1 a 2 anos, né? Vou lembrar, olha, interessante, em 2015 ou 2016, eu não me recordo agora exatamente, mas o município de São Paulo, por exemplo, também regulamentou essa questão do assédio sexual em ambiente do trabalho, portanto, por funcionalismo público municipal, e a coisa, acho que de 1 ou 2 anos atrás, nós tivemos o primeiro caso, inclusive, de um funcionário público municipal concursado que foi exonerado por assédio sexual, né? O município de São Paulo, inclusive, então, largou na frente até nessa questão dessa regulação entre os entes públicos, né? Mas o que nos traz hoje aqui é justamente a Lei 14.457 do ano passado, de 2022, né? Lei convertida em razão de uma medida provisória que acabou sendo aprovada em setembro do ano passado, né? Essa lei, ela cria lá o programa Emprega Mais Mulheres, né? Um programa que veio para garantir a inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho, né? Uma lei que cria um rol de proteção e de estímulos, inclusive, para os empregadores, para a melhor acomodação da mulher no mercado de trabalho, né? E, olha que interessante, esta lei, dentre as suas diretrizes ali, ela vai obrigar, reparem que eu não estou aqui dizendo que é uma faculdade, que é uma escolha, portanto, do empregador. Ela vai obrigar, portanto, o combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, né? As empresas vão ter que criar estratégias, né, para isso. Bom, e aí é um ponto fundamental da gente falar aqui. Vou aproveitar até a pergunta da Bárbara aqui para a gente falar disso. O assédio sexual, portanto, que a gente fala aqui da regulação dessa lei, ele vai acontecer no ambiente de trabalho? Necessariamente. Então, aqui estamos falando da regulação do assédio sexual em ambiente de trabalho e, portanto, da perspectiva de combate a esse assédio sexual em ambiente de trabalho. Bom, mas assédio sexual ele pode acontecer em outras circunstâncias, em outros lugares, assim vai? Sim, né? Quando a gente fala, por exemplo, do tipo penal, eu diria que na própria relação, por exemplo, vamos imaginar de professor-aluno, né? A gente pode falar de assédio sexual, né? Ali tipificado criminalmente, né? É interessante pensar nisso, né? Por quê? Porque existe uma relação de hierarquia. Repare que para fins de crime, o assédio, portanto, sexual tem que ter essa relação de poder. Então, havendo essa relação de poder, né? Quer ver? Vamos até expandir, aproveitando a pergunta da Bárbara. É interessante pensar, por exemplo, que o assédio sexual pode se dar também em relação a terceirizados.
Então eu não tenho uma relação, né, ali portanto, de subordinação hierárquica, porque é um terceirizado, tal, né? Não há uma relação, não há um vínculo empregatício, é um terceirizado. Então, mas existe uma relação de poder nessas circunstâncias, pode até configurar crime também. Então, eu tenho tanto assédio sexual em ambiente de trabalho quanto a figura penal do assédio aí, né? Quando eu falo, por exemplo, do professor, eu não tenho a repercussão eventualmente trabalhista, né? Ali naquilo que tange essa relação eventualmente. Né? É lógico que a escola, às vezes, como empregadora, pode apurar isso e dispensar em razão da má conduta ali, né, prevista, inclusive, dentro do texto da CLT, né, naquelas circunstâncias lá autorizadoras até da justa causa. Mas repare que a gente não está falando, portanto, do assédio sexual pensado aqui na 14.457 em termos trabalhistas, nesse exemplo que eu dei do professor. Né? Mas, repare, aqui, né, a preocupação do nosso legislador, portanto, é disciplinar a questão do combate ao assédio sexual em ambiente de trabalho. Né? E aí, assim, né, algumas pessoas estão falando, né? Mas Marcos, o Daniel Lima está dizendo, mas Marcos, puxa, você vê, a importunação sexual tem uma pena maior, né? E o assédio sexual tem uma pena menor. Aí que você tem que lembrar que assim a questão da importunação ela veio por conta daqueles episódios, né, que a gente viu acontecendo em transporte público, uma série de locais, e num outro momento, no momento posterior, portanto, à lei, eu diria assim, o legislador quis dosar isso com um pouco mais de intensidade, né? Mas eu também acho que a pena é pequena. Eu acho que, na verdade, essa situação, a pena, em termos criminais, ela devia ser um pouco mais intensa, e eu digo assim, com que pese o fato de eu ter minhas reprimendas ao sistema penal brasileiro, mas eu diria que a gente deveria pensar assim, em pena não de detenção, mas em pena de reclusão, de falar em regime fechado para essas pessoas, porque todos os crimes que tangem a liberdade sexual, né, eles são crimes graves, né? Eles são crimes socialmente graves porque eles deixam, sim, na vítima uma cicatriz, né, psicológica muito forte. Né? Então, a gente deveria pensar nisso com um pouco mais devagar, mas é um bom debate, gosto desse debate, sim. Bom, caminhando aí, então a gente vai falar da Lei 14.457, né, que é o nosso alvo hoje aqui, né, é o meu compromisso com vocês, né, eu só preciso que o slide agora me ajude. Bom, e que fala então essa lei, na verdade, a 14.457, sobre essa questão do assédio sexual? Primeiro, eu vou lembrar que ela deu tanta importância às questões do assédio, né, e o assédio de maneira geral, mas em especial o assédio sexual, que o texto da lei, no seu artigo 32, vai alterar, né, o nome da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA, né, e altera para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Então, CIPA deixa de significar apenas, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e passa, na verdade, a significar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Então, portanto, a CIPA passa a ter a missão de combater o assédio, portanto, dentro das empresas. Lógico que quando a gente, então, fala dessa questão da CIPA, eu vou lembrar que a lei, quando aborda essa questão do assédio sexual, né, e ela tem a seguinte preocupação. Bom, as empresas que possuem CIPA, né, que têm, portanto, a comissão interna, elas têm o dever de adotar as práticas, então, combinadas ali na lei para combate ao assédio sexual. Ponto. Então, quando a gente fala combate, quer dizer, então, são as medidas proativas, tanto de prevenção, né, como também de repressão. Né? Lógico que não é para se instaurar o clima de caça às bruxas, não é nada disso, mas, na verdade, é para criar, para formar uma conscientização, para se evitar o assédio, nas circunstâncias em que o assédio acontece, para que ele seja, na verdade, investigado e os seus autores punidos. É simples assim. Ponto. Eu não vou lembrar aqui, não vou entrar no mérito da questão da CIPA, mas, lógico, a gente sabe que a questão da CIPA lá, prevista no texto da CLT, está regulada pela NR5, né, lá, que se eu não tiver em 1978, né,
não são todas as empresas que estão obrigadas a ter CIPA, a gente sabe disso também, né? A regra geral são empresas, portanto, que têm um grau de risco menor, portanto, só acima de 80 funcionários é que elas estão obrigadas a ter CIPA, né? Mas aquelas que têm um grau de risco maior de termos acidentários do seu ambiente de trabalho, o grupo 3 e 4, se não tiver em erro, elas estão obrigadas, a partir de 20 funcionários, a ter a CIPA, né? Então, esse é o cenário que se dá da CIPA. Mas repare, portanto, que o que a legislação está dizendo é que as empresas que têm a CIPA, né, portanto, dentro dessa configuração da obrigatoriedade ou não de CIPA, elas têm que ter, dentro dessa perspectiva da CIPA, a perspectiva da prevenção e de combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Ponto. Muito simples, né? Quais são as determinações legais nesse sentido? Bom, número 1, você tem que incluir dentro ali das suas regras internas, o seu código de integridade, o seu código de ética, né? Dá o nome que você quiser para isso. Cada empresa, às vezes, quanto maior o nível de maturidade, de compliance, tem, na verdade, formas distintas de fazê-lo, mas não importa. Mas dentro das suas regras internas, você tem que ter, né, portanto, a inclusão da questão do combate, né, do assédio sexual. Então, você tem que incluir regras que falam do assédio sexual, que combatem o assédio sexual, inclusive com mecanismos, portanto, de apuração, inclusive, desse assédio sexual e, eventualmente, de punição, inclusive, daqueles que são os seus autores, né? 2, né? E esse é um ponto bem interessante, né? A legislação fala que é necessário que se tenha um canal de denúncias para isso, né? De maneira a se garantir o anonimato do denunciante, né? O que não é um negócio simples. Eu vou lembrar que no Brasil a gente tem uma cultura meio assim, meio que resistente à denúncia. A gente acha que a denúncia é coisa de gente assim, digamos, é bem interessante. Quando a gente fala em denúncias, tem sempre uma conotação muito negativa em alguns estamentos, né? Existe, às vezes, um tom de fofoca, alguns... Quer ver uma palavra que é muito ligada a denunciante, é cagueta, e há uma resistência social nesse sentido, né? Mas isso a gente vem superando, e é lógico que a gente tem que entender, né? Que sem que haja denúncia não tem como, na verdade, se apurar nada, né? Então, mas é interessante que a lei fala que deve-se fixar, portanto, lá procedimentos, né, para que hajam denúncias, para que se acompanhem as denúncias, que se apurem essas denúncias, né, de forma a garantir que o denunciante possa ficar anônimo se assim o desejar, né? A lei fala também que é necessária a inclusão da questão da prevenção do combate do assédio sexual nas práticas da CIPA. Então, seja lá, né, a gente vai falar mais na frente da semana interna lá de prevenção de acidentes do trabalho, da CIPAT e tal. Então, é necessário que você tenha dentro, portanto, daquilo que é a própria prática da CIPA ali, a questão do combate ao assédio sexual, então, das formas que deve se abordar isso. E, por derradeiro, né, e não menos importante, né, criar ações para capacitação, né, da conscientização, na verdade, da construção dessa consciência, portanto, do assédio sexual em ambiente de trabalho, né, e da importância, portanto, de se combater, de se entender que isso é uma forma de violência, né? Aí vem um ponto que é relevante a gente entender, né, que o que o legislador fala é que isso minimamente deve acontecer anualmente, né? E o nosso legislador ainda faz mais duas, digamos assim, importantes menções. Ele diz, olha, importante, sem qualquer tipo em paralelo, na verdade, àquilo que é a repercussão penal, é bom lembrar que, se eventualmente a gente estiver falando de assédio sexual, né, que configure crime, a questão criminal vai ser apurada em ambiente próprio, e assim vai. Bom, mas o legislador nos dá um alerta e ele diz assim, olha,
as empresas têm 180 dias, então, portanto, as empresas que têm a CIPA, né, por obrigatoriedade legal, elas têm 180 dias para implementar estas medidas aqui que o legislador nos impôs. Então, ele deu um prazo para isso. 180 dias para fazer. Tá bom. E aí a gente já conhece o que é a dinâmica do país, né? 180 dias, estamos falando de setembro do ano passado, 180 dias acabam agora dia 21 de março. O que significa dizer que, né, nessas circunstâncias, as empresas que não possuem, que não têm, que não tomaram as medidas, né, necessárias à adaptação à lei, elas se sujeitam, portanto, à eventual fiscalização, né, do Ministério do Trabalho e, portanto, de eventual apenamento com multa. Eu vou lembrar que essas questões até dos apenamentos relativos à própria CIPA, né, lá ligados à NR5 e tal, eles têm multas de 6 mil e poucos reais em algumas situações, e algumas dessas multas, inclusive, elas podem ser, desses valores podem ser multiplicados pelo número de funcionários que se encontram, às vezes, na situação irregular e tal. Então, isso pode ser assim, pode representar um prejuízo bastante razoável, né? Bem relevante a gente pensar nisso, né? Sem contar que, por exemplo, se você, inclusive, não tiver ali em compliance com a lei, não estiver cumprindo essa lei, você tem um outro probleminha que você pode encarar, pode ter que enfrentar, né? O mercado vai começar, talvez, a demandar a questão de que as empresas possuam o selo Emprega Mais Mulheres, que é o programa criado por essa lei, né? E este selo, a gente ainda não tem ainda, né, as formas com que isso serão aferidas pelo próprio Ministério do Trabalho, né? Mas eu vou lembrar que este selo pode, portanto, ser a diferença de estar ou não em certos mercados, né? Ter ou não esse selo pode permitir que você acesse ou não certos mercados, né? Eu vislumbro que dentro, em breve, por exemplo, a gente vai ver isso, inclusive, em licitações, né? As contratações com os entes públicos. Acho que isso vai, assim, vem de cara, né? Logo, logo. Então, assim, é importante a gente estar, né, em conformidade com a lei, que é justamente para que a gente possa até ascender aí ao selo, né? Bom, mas qual é a grande dinâmica? Quer dizer, sabemos o que a lei, na verdade, está determinando e o que a gente pode fazer para evitar eventuais penas nesse sentido, para evitar as multas, que é isso que importa, né, no frigir dos ovos para as pessoas. As pessoas se preocupam muito com a questão de como é que elas evitam os apenamentos nesse sentido, né? Bom, eu penso que, primeiro, essa questão da inclusão das regras de conduta, né, nas normas da empresa, elas têm que ser, assim, de pronto, né? Ah, mas, Marcos, a minha empresa é pequena, a minha empresa não é grande, eu não tenho um código de conduta, ainda não tenho uma área de compliance. Então, repare que você, às vezes, pode estruturar, inclusive, né, isso de uma forma bastante simples, né? Não é necessário você ter lá um CCO para que você tenha lá um compliance minimamente construído, né? Você pode, na verdade, formar, inclusive, uma comissão de pessoas, essa comissão de pessoas ali ajudar você a construir. Ah, mas eu tenho poucos recursos, tenho poucas pessoas. Então, mas você pode, inclusive, até buscar assessoria externa nesse sentido para criar ali esse conjuntinho de regras internas. Esse conjuntinho de regras internas, inclusive, vai fazer parte até daquilo que você tem de relacionamento com os teus colaboradores e até com os teus fornecedores. E quando você constrói esse conjuntinho de regras internas, necessariamente por força dessa lei, se você estiver ali dentro daquelas que são obrigadas a ter a CIPA, você deve incluir essa questão do combate ao assédio sexual, né? Então, a primeira é criar, na verdade, essas regras de conduta, né? Isso não é do outro mundo, né? E isso é bem interessante porque você passa a repensar, inclusive, né? Quando a gente começa a construir esses códigos de conduta, de código de integridade e tal, a gente começa a repensar se aquela construção que a gente faz lá da missão, visão e valores da empresa é de verdade ou não, né? Isso tem que estar em consonância com isso, né? É bem interessante, bem relevante a gente pensar nessas questões, né? Então, assim, temos que incluir
essa questão do assédio nos códigos de conduta, sim. Nas estruturas maiores, normalmente já estão, as empresas um pouco maiores, quando tem lá a área de compliance já construída, elas já têm alguma coisa nesse sentido dentro do seu código de integridade, né, do seu código de conduta ética e tal. Então, o que às vezes é necessário fazer é o quê? É justamente, às vezes, melhorar, né, ajustar, às vezes, um pouco mais aquilo que é a realidade que se apresenta, né? Fundamental. Vou lembrar que a lei fala disso com clareza, criar canal de comunicação de denúncia. Eu diria assim, eu não gosto da expressão de denúncia por conta da conotação negativa que eu já falei, né? Mas, assim, criar canal de comunicação para que as pessoas possam reportar os episódios de compliance. Aí você fala assim, então eu preciso contratar uma empresa. Bom, ótimo, se você tiver condição de contratar uma empresa para isso, um canal externo, né? O canal externo sempre dá mais credibilidade, inclusive, né? Quero até dizer aqui que a gente tem, inclusive, no Sua Linha Ética, que é um canal externo. Quem quiser depois acessar pode ver, o sualinhaetica.com.br. É um canal externo, na verdade, que assessora as empresas que desejam, portanto, ter esse canal de comunicação fora da sua estrutura, né? Então, assim, ótimo, se você puder ter um canal externo de comunicação, para que as pessoas se sintam mais confortáveis até em fazer essa comunicação, melhor, né? Mas você fala assim, mas eu não tenho condição de fazer isso, como é que eu vou criar, como é que eu vou contratar um canal externo, como é que... Então, mas dá para você fazer isso até internamente, você pode dedicar, às vezes, um e-mail, um número de telefone para esse tipo de coisa. A questão é garantir, na verdade, que a pessoa possa, inclusive, não se identificar, ficar em sigilo, eventualmente, nesse sentido, né? É lógico que em muitas circunstâncias, mas, pô, mas a pessoa não se identifica, aí ela levanta essa questão, na verdade, eventualmente de um assédio sexual, né? Será que às vezes não pode ser, né, uma mentira? Então, só porque, na verdade, já há denúncia, a gente já tem que sair... Não, então, olha só. De novo, a gente não tem que entender que essa questão do combate ao assédio sexual significa criar a santa inquisição dentro das empresas, não é nada disso. Quando eu falo, por exemplo, que a gente tem que criar as regras de conduta e, portanto, no paralelo a isso, no que você cria a regra de conduta, você também cria todo um ritual, né, de apuração e de punição para situações se essas práticas ocorrerem, né? Mas, de novo, é necessário que a gente tenha esse rito mesmo de apuração, né, para depois pensar em punição. Então, eu vou lembrar que a presunção é sempre de inocência, a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente tem que fazer, na verdade, essa apuração, né, com uma tranquilidade, né, de se buscar aquilo que é a verdade, doa quem doer, né? Eu já tive situações, por exemplo, em que a gente participou ali de comitês de apuração e, ao final, a gente chegou à conclusão de que não era verdade aquilo que estava sendo alegado, ali, aquela denúncia, dentro daquela denúncia, né? Não havia o assédio. E nós tivemos muitas outras situações em que era verdade, estava muito configurado, né? Repare que assim, não são poucas as vezes, né? Aí tem gente que até fala assim, mas Marcos, vamos lá, pensa, né? Como é que a gente prova, né? Como é que a gente faz isso? São duas perguntas aqui que estão sendo feitas nesse sentido aqui, né? Como é que a gente prova, como é que a gente demonstra, na verdade, essa questão do assédio? Bom, repare que a gente pode demonstrar isso por gravação, a gente pode demonstrar isso por vídeo, pelas mensagens de WhatsApp, pelos bilhetinhos, pelas testemunhas de colegas. Existem N maneiras. Aliás, hoje está muito mais fácil a gente provar isso do que alguns anos atrás, né? Até porque hoje todo mundo tem uma câmera, né, e um gravador lá embutido nos seus celulares, e todo mundo, na verdade, carrega os celulares para todo canto, né? Então, assim, isso está um pouco mais facilitado, eu diria, né? Mas, de novo, né, ainda que a gente pense nessa questão da denúncia, tal, do canal de comunicação. Então, existir, portanto, uma forma de captação não significa que a gente pula o rito da apuração e já parte para a punição. Não, é necessário que a gente apure, e aí sim, em havendo efetivamente a conduta indesejada, que a gente puna
ponto, acabou, simples como isso, né? Vou lembrar que no ambiente de trabalho, na relação de trabalho ali, dentro da perspectiva da CLT, essa é daquelas situações que elas dão, sim, a possibilidade do empregador punir com a justa causa. Ah, mas não é preciso... Tem uma crença, né, de que preciso advertir não sei quantas vezes, é preciso, na verdade, depois suspender não sei quantas vezes, para depois, então, punir com a justa causa. Não. E é por isso que é importante que a própria apuração seja uma apuração criteriosa, rigorosa, né? Bem elaborada. Muitas empresas, às vezes, não têm estrutura para isso, e é para isso que, às vezes, tem que contratar assessoria externa, né? E a gente ajuda nessas circunstâncias, né? Então, repare que a importância, na verdade, de se apurar a prática, a ocorrência com rigor, né? E quando eu digo rigor, é rigor de procedimentos, né? Não é rigor no sentido de querer, de buscar a punição, não é isso. A gente tem que apurar, na verdade, a verdade, né? No seu máximo, para que a gente possa, então, punir, às vezes, inclusive, na situação mais extremada, que, no caso, por exemplo, da relação de trabalho com o vínculo empregatício, é a justa causa. Então, quando se constrói, né, todo um arcabouço ali, né, de provas robustas, de que a ocorrência houve, né, você fica seguro, inclusive, para usar essa medida mais extrema da justa causa, né? Eu vou lembrar que isso é possível. Então, é importante a gente ter o rito, né, dentro dessa construção das regras de conduta sobre o assédio sexual, a gente ter claramente o rito, portanto, de apuração e de punição nesses casos. Mas, de novo, a gente também só fica sabendo do assédio quando a gente quer saber, né? Daí a importância, e é por isso que o legislador reforça isso, daí a importância da gente criar os canais de comunicação. E vou reforçar, nem sempre, se você não tem condição de contratar um canal externo, né, uma assessoria externa de canal de comunicação, não tem problema. Crie, na verdade, um e-mail próprio para isso, divulgue esse e-mail próprio, ou um número de telefone. Crie, na verdade, olha, repare, nessas horas a gente tem que ter criatividade mesmo. Crie a possibilidade de receber, portanto, essa notícia, né? É aquela história, queira saber, né? Tenha ouvidos para isso. Bom, para estar também em consonância com essa lei, a gente se debruçou sobre isso, né? E uma das coisas que nos tem parecido aí já há algum tempo, até antes desse dispositivo inaugurado pela lei no ano passado, mas a gente tem visto que certas atitudes dão uma boa repercussão, né? Algumas empresas criam um comitê ético, né? Um comitê, na verdade, de aferição, inclusive, do próprio ambiente de trabalho e tal, para averiguar a questão da saúde, né? Moral da empresa, né? E é bem interessante pensar nisso, né? Muitas vezes esse comitê ele é composto por pessoas de dentro da estrutura e de fora da estrutura, então, portanto, de assessorias para isso e tal. E o que a gente tem visto na prática é que efetivamente tem dado resultados, cara. Eu acho bem interessante, né? Repare que, olha que bacana, né? Esse comitê, né? Ele vai dentro dessa perspectiva de percepção desse ambiente, ele vai interagindo ali com a própria estrutura da empresa, né, com reuniões periódicas, né, ajudando ali a pilotar, né, um dos itens que eu vou falar mais adiante, que é a questão dos treinamentos, né, ajudando a pilotar esses treinamentos, né, a criar essa conscientização e tal. Esse comitê, muitas vezes, é o próprio comitê que pode ser utilizado até para apuração, né, dessa circunstância aí da denúncia de assédio sexual, né? Eu acho relevante que a gente entenda que a estrutura da empresa, muitas vezes, ela não é suficiente para se autoanalisar, né? E é, às vezes, necessário a gente trazer gente de fora. Ponto.
Isso pode ser feito, na verdade, às vezes de maneira periódica, escolher, portanto, em que momentos que esse comitê ele se reúne e tal, mas é importante que ele exista e que ele esteja, né, previsto lá dentro, né, dessas regrinhas de conduta, né, de maneira a assegurar, portanto, às pessoas que haverá, né, digamos assim, um ente que vai zelar por isso, né? Vou aproveitar aqui uma pergunta do Daniel, mais uma vez, sobre essa questão, né, do denuncismo, né? Então, quando você tem uma boa estrutura, né, ali de apuração, com um rito claro de apuração, né, trabalhando sempre essa perspectiva de não se querer funcionar como uma inquisição, eu diria para você que a gente tem bons resultados e que, na grande maioria das vezes, as circunstâncias, portanto, acabam revelando a verdade, né? Então, se de repente, então, a pessoa fez lá uma denúncia que não é verdadeira, alguém mandou uma mensagem anônima que não é verdadeira, aquela pessoa que foi escrutinada pode ficar numa circunstância ruim, então, mas a gente trabalha, na verdade, dentro dessa perspectiva da apuração, sempre com discrição, com sigilo, né, com a clareza do propósito, e que a gente não é a Santa Inquisição, eu gosto sempre de reforçar isso, de que a gente busca, na verdade, naquele momento, a verdade. Bom, né? É claro, eu já tive até recentemente numa empresa que a gente está lá implantando todo o programa de integridade, de compliance da empresa, estou falando de uma empresa do setor da construção civil, né, que é um setor bem difícil e tal. Nós tivemos recentemente, inclusive, uma denúncia sobre assédio moral, não foi sexual, mas de assédio moral, por exemplo, né, feito contra um dos líderes, inclusive, lá da empresa. Não estou falando de diretoria, não, estou falando de líderes, né, líderes ali de menor nível, inclusive hierárquico, mas a gente viu que ao final, né, da apuração, de que, na verdade, as pessoas estavam interessadas, digamos assim, em se vingar, porque ele era um cara rigoroso, né, nas suas exigências, né? A gente conseguiu perceber, né, que, no fundo, as pessoas estavam incomodadas com certas cobranças que eles estavam fazendo, e aí a gente chegou à conclusão de que não aconteceu o episódio, portanto, de assédio moral, né? E por que a gente conseguiu chegar a essa conclusão? Porque a gente, na verdade, tomou cuidado de ouvir muita gente. A gente foi fazer uma coleta de prova testemunhal bastante ampla, né, de diversos níveis, em diversas circunstâncias. A gente foi, inclusive, ver outros setores que essa pessoa tinha passado e também tinha liderado, né? Repare que é trabalhoso, portanto, esse comitê, na verdade, ele não pode ter braço curto, pessoal. Ele tem que, na verdade, se empenhar em apurar, porque a gente está falando das vidas das pessoas, seja, na verdade, do acusador ou do acusado. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade de trabalhar a perspectiva perdão, a perspectiva da busca da verdade real. Ponto. Então, assim, nessas horas, lógico, né? Quando a gente consegue, se a gente tem a identificação daquele que é denunciado, a gente depois chama uma boa conversa, explica, olha, isso aqui que você... perdão, do denunciante, né? Se a gente sabe quem é o denunciante, a gente depois chama para uma boa conversa e explica, olha, isso aqui que você falou, isso não corresponde exatamente à realidade, não é bem assim, você pode ter recebido isso dessa forma, mas não é isso. E tenta, na verdade, ajustar as coisas, né? Mas a gente sempre preserva, volto a dizer, a gente preservar no momento da apuração as pessoas e mais, esse comitê, esse rito, né, que esse comitê vai liderar de apuração, ele tem que se preocupar na manutenção do bom ambiente. Ele não pode ser, na verdade, um propagador, né, da discórdia lá dentro da empresa, né? Há que se tomar esse cuidado, né? Por fim, né, dentro dessa perspectiva do que a gente tem que fazer para evitar as multas, né, eu vou lembrar que a gente tem que inserir o tema da assédio sexual
nas práticas da CIPA, a gente já falou isso, mas da própria CIPAT, né, daquela semana lá interna de prevenção de acidentes, e eu gosto de dizer que a gente tem que entender que a CIPAT é só um momento em que a gente traz essa discussão à baila a mais, mas ele não pode ser o único momento. Então, não pode achar que, na verdade, quando a gente fala da questão da segurança e da preservação do bom ambiente de trabalho, é só, na verdade, naquela semana, naquele momento. Não, a gente tem que treinar. E treinar, pessoal, treinar é treinar o tempo todo, é treinar, na verdade, é treinar periodicamente, é buscar nos treinamentos o quê? A conscientização. É criar, portanto, uma perspectiva em que as pessoas elas acabam trazendo, na verdade, essa questão no nosso caso aqui do combate ao assédio sexual, como a verdade para suas vidas. Né? A gente busca, no fundo, uma alteração de comportamento, e isso só se dá pela educação, pessoal. Então, a gente tem que criar oportunidades de conscientização, várias oportunidades ao longo do ano. Ó, e eu gosto de trazer um paralelo sobre isso, quer ver? Alguns anos atrás, quando a gente falava dessa questão de ambiente de trabalho, a gente sempre pensava sempre só em acidente de trabalho, aquela coisa toda, então, e EPI, então, há alguns anos atrás, alguns setores, né, e eu vou dar o exemplo da construção civil de novo, tinha uma dificuldade enorme de que os seus colaboradores usassem EPIs, usassem capacetes, usassem botas, usassem luvas. Então, mas o que é que, na verdade, mudou isso? O que fez com que algumas empresas conseguissem virar esse jogo? Treinamento. A consciência, portanto, de que a segurança ela é importante para todos. Ela é individualmente importante, mas coletivamente importante. Perdão. Então, reparem que treinamento é o que vai criar aperfeiçoamento, pessoal. Não tem conversa. Né? Então, é necessário que a gente fale do assédio sexual, não faça isso só na CIPAT, mas que a gente traga esse debate, muitas vezes, que a gente fala isso de várias maneiras, né? Para que as pessoas tomem e criem essa consciência de combate ao assédio sexual. Ó, só para contextualizar aqui, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, que dá uma enroscada na garganta. Aqui. E é lógico que vocês estão me vendo beber a água com a minha canequinha do Corinthians. A grande maioria das pessoas que me conhece sabe do meu corintianismo. Eu sou um corintiano chato. E não fica pensando por que a gente não está ganhando nada que eu vou deixar de ser um corintiano chato. Não, eu sou chato mesmo. Né? E falando de corintianismo, aí eu vejo aqui, e essa é a razão da oportunidade, né? Olha que interessante a gente falando de Abril Verde, eu corintiano, isso me deixa um pouco constrangido. Mas tudo bem, vamos lá, tem que pensar do ponto de vista empresarial, né? Como professor que sou, eu gosto de falar daquilo que é importante. O corintianismo, nessa hora, é menos importante. Mas vamos lá. Por que a gente escolheu, inclusive, falar dessa lei agora em março? E existem dois bons motivos. Motivo número um, a gente está no mês da mulher, né? A semana passada foi o Dia Internacional da Mulher, e a gente fala dessa lei. Essa lei foi feita justamente para pensar na inserção e manutenção da mulher no mercado de trabalho. Número dois, mês que vem é mês da Abril Verde, né? O Abril Verde, as pessoas podem não saber, mas na verdade a gente fala do Abril Verde desde 2003, né? São 20 anos falando disso, né? O Abril Verde existe para a preservação, para o debate sobre a saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então, as empresas podem, inclusive, a partir de agora, já até para pensar nessa perspectiva de estar em conformidade com a lei, a criar, portanto, dentro do mês de abril, oportunidades desse debate, da conscientização, portanto, do ambiente do combate ao assédio sexual. Né? Então, assim, mês que vem, mês de abril, talvez seja um bom momento para você pensar nisso, para você abordar essa questão. Né? Então, a gente se coloca aqui até à disposição para ajudar no que for necessário. Como eu disse a vocês, esse é um tema que nos é muito caro. Né? Vou lembrar, pessoal, que essa questão da busca, né, do combate ao assédio sexual, ele é uma ação, na verdade, afirmativa, né, para que a gente possa... É interessante isso, né? A gente, quando pensa na mulher, na violência contra a mulher, cara, a gente está em 2023, né?
e a gente continua falando disso, né? Eu diria, lógico que a gente agora fala com mais intensidade e tal, e eu tenho certeza, né, que é justamente pela intensidade que a gente vem falando disso, é que a gente vai acabar erradicando isso. Mas isso tem que ser uma ação nossa, tem que ser, na verdade, alguma coisa assim, que toque os nossos corações de verdade, né? Os nossos corações e as nossas mentes, né? De novo, sejam homens e mulheres, todos aqui, na verdade, têm o dever de pensar nessa questão do combate à violência contra a mulher. O assédio sexual em ambiente de trabalho é uma das formas dessa violência. Então, a gente, no ambiente corporativo, a gente tem que zelar por isso. Mas não é só no ambiente corporativo que a gente tem que zelar, na verdade, pelo combate à violência na mulher. Isso serve para a nossa vizinhança, isso serve, na verdade, para o nosso condomínio, isso serve para o nosso bairro, isso serve para a nossa família. A gente não pode se quedar inerte, né? E nas empresas, pessoal, a gente agora, então, tem digamos, um incentivo a mais. Qual é o incentivo? Né? O incentivo é que isso está em lei, né? E se você não fizer isso, você pode ser apenado, né? Eu vou lembrar que a gente continua com a campanha de combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, né? Para quem se interessar, tem o site lá, nãoassediosexual.com.br. A gente quer, sim, debater essa questão, e quem precisar do nosso apoio pode contar com a gente, né? Volto a dizer, essa questão, inclusive, traz assim, uma responsabilidade que a gente acabou chamando, né? Que propagar essa discussão, criar oportunidades para essa discussão, né? Bom, eu sei que eu falei demais, né? Já estou aqui quase uma hora falando para vocês. E, de qualquer forma, bom, eu agradeço a vossa paciência, a vossa atenção até este momento, né? Quero que vocês saibam que a campanha nossa, por exemplo, está aí, o que vocês precisarem de ajuda, a gente está disposto aqui, a BRG Advogados é mantenedora do Instituto, e a gente está aqui justamente para ajudar, né? Quem eventualmente queria mandar uma pergunta e às vezes não conseguiu, alguma outra pergunta que a gente de repente passou aqui por cima e não viu, por favor, mande ali para o nosso e-mail, para o brgadvogados@brgadvogados.com.br. Então, vou repetir, brgadvogados@brgadvogados.com.br. Vocês podem acessar as nossas redes sociais, né, como o Instagram, né, o underline brgadvogados.com, não, underline brgadvogados, né, se não tiver erro. Mas busquem lá no nosso Instagram. De novo, não se acanhe. Se você precisa de ajuda nisso, a gente está aqui para ajudar, a gente tem experiência para isso. A única coisa boa de ter cabelo branco é que a gente tem história para contar e sabe o que fazer, né? Nessa altura da vida, a gente tem que ter essa perspectiva. Mais uma vez, eu agradeço aí a vossa atenção e fiquem de olho, porque a gente, ao longo do próximo mês, também vai fazer outros debates. A gente vai falar logo sobre a questão do compliance para fornecedores e como é que a gente pode trabalhar com os nossos fornecedores de maneira que eles estejam lá em consonância, não, com as nossas regras de compliance e com aquilo que é necessário que tenham como perspectiva nesse sentido e tal. Fiquem de olho que a gente vai criar mais momentos para a nossa discussão. Muito obrigado pela vossa atenção mais uma vez e até a próxima vez, tá ok? Um grande abraço para vocês.